Boa noite a todos, mais uma vez. Sempre é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, para a gente poder conversar, compartilhar ideias, a gente poder se conectar. E conectar com nós mesmos, com a espiritualidade, com os amigos, os mentores espirituais. E nessa reflexão, nessa proposta da noite, a gente começa fazendo algumas perguntas. Vocês já tiveram a sensação que a vida está um pouquinho errada? Que a vida pode estar errada com você? Que as coisas não estão saindo aparentemente justas? Que algumas dificuldades, algumas relações aparecem, percebem que elas são mais difíceis às vezes para você? Às vezes a gente tem a análise de nos compararmos com outras pessoas e temos a tendência de acharmos que estamos pior, numa vida mais difícil, mais complicada, com desafios maiores. Parece que alguns ambientes estão nos testando o tempo todo. E parece que esses ambientes são os que a gente escolheu para viver, né? A nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, o nosso centro religioso. Parece que as pessoas que a gente tem dificuldade estão cada vez mais próximas disso. E também parece que há um ciclo de repetição das dores que a gente sente. As dores, as frustrações, os problemas que a gente enfrenta, parece que eles sempre acontecem e se repetem. Por que será? E se nada disso for por acaso? Se nada disso for por acaso? A proposta que a Casa Espírita passa para a gente é para fazer uma reflexão de uma mensagem de André Luiz, que é uma mensagem pequena, muito curta, muito rápida, mas uma mensagem extremamente profunda, que é você e nós. Você é eu, é você, é cada um que está aqui escutando, e nós é a espiritualidade maior. São os amigos espirituais que nos trazem essa mensagem. E essa mensagem, ela nos convida, nos chama para responsabilidade espiritual, autorresponsabilidade. E ela começa com uma frase que é: estamos hoje no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos. Eu vou repetir. Estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nós nos preparamos. André Luiz nos fala que hoje, agora, nessa noite chuvosa, nós estamos exatamente no ponto exato, específico, no qual nós deveríamos estar, no qual nós nos preparamos para estar. E essa sensação é um pouco estranha, porque a gente tem uma sensação que sempre está atrasado, estamos um pouquinho para trás, estamos ainda errantes, estamos ainda imperfeitos, uma sensação sempre negativa, uma análise de nós mesmos, que ainda temos muito a fazer. Mas André Luiz nos traz a proposta que nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. E isso intriga a gente, porque a gente criou uma visão, numa reflexão filosófica, numa perspectiva mais moderna, que é uma visão perigosa que o mundo hoje, a atualidade, nos vende, que é que nós somos vítimas de tudo. Nos colocam na posição de vítima. A gente é vítima da família, a gente tem que inclusive tomar cuidado até com as análises religiosas também, porque a gente nos coloca muitas vezes como vítima do passado, vítima da sociedade, vítima dos nossos traumas, vítima das pessoas, vítima da infância, pelo que a gente sofreu lá na infância,
pelo como nossa mãe era, como nosso pai era, os tempos eram outros, e a gente se coloca como vítima das situações. E a gente coloca no pacote completo que nós somos vítimas da vida. Mas a doutrina espírita nos traz uma visão mais madura sobre esse vitimismo. Ela fala que a culpa ela não pertence a essa ideia vitimista, essa culpa generalizada. Ela fala sobre a responsabilidade, ela fala sobre a autorresponsabilidade. E toda essa mensagem, ela se conecta a uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 258. A questão 258 fala que o Espírito escolhe as provas compatíveis com aquilo que ele necessita aprender. A questão 259, que é na sequência dessas questões, ela também fala sobre essas provas. Mas quando a gente pega essas duas questões, 258 e 259 do Livro dos Espíritos, ela nos dá um entendimento que nós escolhemos as provas que nós vamos passar. Alguém aqui sofre? Alguém aqui passa por problema? Dificuldade financeira? Dificuldade de relacionamento? Dificuldade familiar? Dificuldades com a mãe, com o pai, com os filhos, com a sociedade? Nós escolhemos essas dificuldades que nós passamos. Não são dados ao acaso sobre a perspectiva daquilo que nós vamos passar. E quem escolhe, para a surpresa de nós, somos nós mesmos. E eu pergunto, onde nós estávamos com a cabeça quando nós escolhemos passar por tudo isso que nós estamos passando? Não é possível que a gente acreditou tanto em nós mesmos que a gente daria conta de superar e passar por isso tudo. Não é possível que a gente estava tão otimista lá no plano espiritual, sentamos e elaboramos um plano tão otimista, que a gente falou assim, esse plano reencarnatório, eu vou dar conta dele, é disso que eu preciso. E a gente escolheu esse sofrimento, escolhemos as dores, escolhemos as pessoas a reencarnar conosco para essa perspectiva. Nós fizemos e realizamos um plano de estudo, um plano pedagógico detalhado sobre como seria a nossa reencarnação, com as necessidades específicas para a nossa evolução. Essa visão de autorresponsabilidade, ela traz acerca disso, que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo. E a mensagem que André Luiz traz, ele fala sobre isso. Ele fala que os recursos mais adequados à solução dos problemas, das tarefas, está com nós mesmos. Segundo os compromissos que nós abraçamos, os compromissos que nós escolhemos. Mas esses compromissos, eles têm uma conexão com a lei de progresso e na esfera também da provação. Então, isso que nós estamos vivendo agora tem relação com a lei do progresso, que é a necessidade da gente estar evoluindo, e também com as provações que nós precisamos viver. Então, todas as dificuldades que a gente passa têm uma relação assertiva com as provações que nós sabemos que a gente precisa para evoluir. Quando a gente começa a pensar disso, a gente percebe que às vezes aquelas perguntas iniciais que eu fiz, que dá uma sensação que a vida está nos perseguindo, não é exatamente isso. Na verdade, talvez a vida esteja tentando te ensinar sobre aquilo que é necessário para você mesmo, porque é feito sobre medida. É uma alfaiataria sobre medida ao processo evolutivo. Essa alfaiataria, que é o progresso, que é a medida exata a você, ela veste como nunca. Ela se adequa à sua necessidade, às suas obrigações, aos seus compromissos, aos problemas que a gente precisa para essa evolução. Um exemplo prático disso é na academia. Um músculo só cresce quando ele sofre resistência.
Então, a gente precisa entender. E eu comecei um tempo para cá a fazer academia, e eu vou dizer que resistência é essa, viu, gente? É muito difícil. Diz que libera um hormônio da felicidade, da alegria, quando tem gente que sente quando está indo para a academia, né? Tem gente que sente quando está lá na academia, tem gente que sente quando termina, né? Eu não senti nenhuma dessas 3 etapas, mas continuo indo. É uma dificuldade. E a gente está nesse processo de emagrecimento, né? Que a espiritualidade fez um convite para a gente a quase desencarnar, e aí o médico falou que eu precisava emagrecer. E aí a gente acha que é um sofrimento. Meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Caiu sem querer, né? Uma feijoada no meu prato, eu comi demais. Eu fui fazendo escolhas sem querer e cheguei nessa consequência. E sem querer eu estou lá na academia também. E junto da academia, outra reflexão que a gente também aprendeu é com a nutricionista. Vocês já foram na nutricionista, gente? Eu não indico para ninguém, viu? É um problema muito sério a nutricionista. Porque ela cria lá que você tem que comer assim 80 gramas de feijão. Hoje não dá para pesar 80 gramas de feijão. Você tem que pesar tantas gramas de arroz, tantas gramas de carne, salada à vontade. A única coisa que é à vontade é salada. Eu tentei umas 5 diferentes para ver se elas mudavam, a opinião não muda. Salada sempre à vontade. E aí, a espiritualidade parece que fez um curso com as nutricionistas aqui, porque ela escolhe assim, ó, dor, você vai sentir tantos por cento de dor, ó, sofrimento, ó, decepções amorosas, você vai passar por tantas, problemas financeiros, vai vir tantas gramas, pode pesar na balança, é certinho, do jeito que você programou, vem cá. Então a gente passa por um nutrólogo, um nutricionista da reencarnação, e a balança pesa porque a gente ainda é muito errante, falho, pesa porque a gente ainda é muito pequeno nesse progresso evolutivo, ainda somos crianças na jornada, e aí pesa muito, porque é muito mais saboroso o doce da felicidade sem avaliar as consequências, o doce da incerteza de viver o hoje sem pensar na certeza do amanhã. É muito mais fácil as escolhas errantes sem pensar nas consequências de amanhã. E aí a gente começa a pensar que nesse self-service da nutricionista, que não tem graça nenhuma, que é uma refeição assim, meio sem graça, meio xoxa, meio capenga, assim, você fala assim, não é possível. Parece que também a gente escolheu esse cardápio para as pessoas que estão ao nosso lado. Todas as afeições dos problemas de nossa trilha, essa mensagem está lá na mensagem Você e Nós. Todas as afeições dos problemas da nossa trilha. Então a gente escolhe esse self-service. E às vezes não são só os inimigos. Na verdade, parece que a gente escolhe com muito mais certeza esse self-service com os amigos. A mãe difícil, o filho rebelde, com um casamento cansativo com problemas, um amigo ingrato, um chefe extremamente complicado. Parece que a gente faz questão de escolher essas pessoas que vão estar ao nosso lado. Mas por quê? Porque é justamente essas pessoas que mais desgastam a gente. Por que são justamente essas pessoas que mais passam as provas de dificuldade conosco? Porque eu tenho uma facilidade em amar o próximo, mas uma dificuldade em amar aquele que está lá dentro de casa, que é próximo demais. Eu acho que o próximo devia ser igual a gente, assim, se vê uma vez por semana, às vezes se vê um evento espírita que tem na região e a gente se encontra, aí é uma alegria, todo mundo se abraça, se ama, que saudade. Agora pergunta lá em casa para o pessoal que está vivendo comigo, se está com saudade. Fala, graças a Deus ele foi dar uma palestra longe lá de cá, vai ficar 1 hora longe, que felicidade que nós estamos. O próximo, tão próximo, parece que é difícil de viver conosco.
E aí, a gente vai se entendendo nessa busca. Por que é justamente essas pessoas que mais desgastam a gente? Mas se for exatamente essas pessoas que estão lapidando a nossa alma, o nosso espírito. Se são essas pessoas que nos ajudam a evoluir. Essas pessoas são os coaches espirituais. Elas vêm exatamente com aquilo que você precisa. O coach espiritual é o seguinte: você precisa de amor. Aí a espiritualidade programa. Aquela pessoa que te faz todas as provas sobre a amorosidade. Parece que ela não quer ser amada. E ela coloca juntinho na sua vida. Aquele filho rebelde, aquele adolescente que você dá bom dia, ele olha para o lado e fala só se for para você. Aquele amor que parece que você tenta e não entra. Não faz sentido para aquela pessoa. Às vezes o coach espiritual também vem, a gente pede no projeto de reencarnação: Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, eu preciso aprender sobre a paciência. Para quê, meu Deus, que a gente pede paciência? Normalmente reencarna com a gente junto do serviço, sabe? Lá no trabalho, ou na escola, assim. Aquela pessoa que começa a falar, o estômago chega a embrulhar, você fala: misericórdia, não é possível que essa pessoa está falando isso. Aquela pessoa que exercita a nossa paciência o tempo todo. Ela entra na casa espírita, você já olha e fala: não é possível que veio hoje. E você vai orando, e essas pessoas parecem que vão te cercando. E vão adequando exatamente as benfeitorias necessárias que a gente precisa para a nossa evolução. Para a cadência dos nossos passos fazerem sentido aquilo que a gente precisa para progredir. E aí, Jesus nos fala: reconcilia-te com os adversários. Eu só não imaginava que essa reconciliação ia reencarnar todo mundo lá dentro de casa, né? Os adversários, veio tudo junto, tá tudo. Não coube tudo na família, eu veio como vizinho, como funcionário, como patrão. Reconcilia mesmo com os adversários, porque não tem jeito, a gente reencarnou tudo junto. Tem que reconciliar. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que a gente quer relações que nos façam felizes. A gente quer estar feliz o tempo todo. A gente não gosta muito do irmão, da mãe, do pai, do esposo, do marido, porque essas pessoas, elas cutucam a gente naquilo que a gente mais tem problema, no ego, na vaidade, nas vicissitudes. E a gente quer pessoas que não cutucam esses aspectos da nossa evolução. A gente quer pessoa que elogia, fala: como é que você está lindo. Eu cheguei hoje, as duas olhou e falou assim: nossa, está tão lindo, eu não gostei de ficar ali. Emagreceu. Eu falei: é mesmo, você percebeu? A nutricionista falou: não evoluiu nada, nem nos últimos 15 dias, está horrível. Não gosto dela. Ela não me agrega assim, sabe? Ela não trabalha meu ego. A gente quer pessoas, né, que, olha, deixa a gente feliz, contente. Olha que bom te ver. Aí você fica todo feliz. É bom te ver porque te viu 2 minutos só. Não conviveu 1 hora com você. É bom te ver porque viveu rapidinho. Agora trabalha todo dia comigo. Vamos lá para casa uma semana para você ver como é que é. A gente quer pessoas que nos relacionam à felicidade. E nos enganam muito isso. Porque o nosso relacionamento, a nossa evolução espiritual, deve ser com pessoas que nos façam evoluir. E muitas vezes com provas. As analogias que a gente tem disso é como uma lixa de ferro, que ela vai passando ali no ferro devagarzinho, até o ferro ficar lisinho. O ferro está áspero, com o restígio de solda, você passa e fica lisinho. O fogo que purifica o ouro, que transforma o ouro. O diamante que sofre uma pressão, que é esculpido. Os estagiários que entram no emprego, numa jornada, começando com um simples, até se adequando a se transformar em um grande profissional. Existem pessoas que entram na nossa vida que é para dar um abraço, mas tem outras pessoas que parece que quer fazer uma cirurgia todo dia na gente. E essas pessoas que fazem a cirurgia que é o convite para nós. E aí, a vida
devolve o que a gente entrega. Isso está lá na mensagem. O que a gente está entregando para a vida? Reclamação, orgulho, preguiça, egoísmo? E o que a gente está querendo? Nós estamos querendo amor, paz, prosperidade, felicidade, mas nós estamos conseguindo entregar para a vida esforço, verdade, caridade com o próximo, comigo mesmo, com Deus, com os que estão lá em casa. A gente está conseguindo entregar paciência, coragem. Aqui a gente começa a dividir o que a gente quer para realmente aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está praticando. A gente quer paz, mas a gente alimenta a guerra, a gente escolhe até o lado. A gente quer paz, mas a gente alimenta o discurso e as brigas políticas. A gente quer amor, mas a gente distribui ego. A gente quer compreensão, mas nós somos excelentes em julgar. Julgar o próximo, julgar a roupa, o jeito, a hora que acorda, a hora que dorme, como faz, como pensa, como reflete. Somos excelentes no julgamento, mas a gente quer compreensão com nós. A gente quer que as pessoas nos compreendam, mas a gente adora julgar. E aí, a gente começa a entender que a reflexão dessa mensagem nos convida também ao tempo. O tempo que a gente deve valorizar. Como que nós estamos trabalhando o tempo? Nós estamos só vivendo no automático? Nós estamos sobrevivendo? A gente está só existindo sem consciência? Você acorda com consciência sobre o seu dia? Hoje é sábado. Hoje eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que organizar as coisas, eu tenho que estudar, eu vou na casa espírita. Hoje a minha missão é essa. O que eu vou aprender hoje, no dia de hoje? Ou eu só acordo, já estou atrasada, meu Deus, misericórdia, perdi o horário, tenho que arrumar essa bagunça, vou arrumar só metade, vou deixar essas coisas para outro dia, ninguém dá conta de fazer tudo, vou tirar um cochilinho de 15 minutos vira 2 horas, eu mereço, porque hoje é sábado, e a gente vai passando uma coisa em cima da outra, vivendo sem uma compreensão profunda, uma reflexão profunda. Aí eu tenho uma discussão, uma briga com alguém, com um familiar, eu não paro para analisar qual o sentimento que eu tive. Eu alimentei o ego, a vaidade, eu briguei mais, eu discuti mais, eu fiz uma reflexão, eu entendi o acolhimento, a compreensão que eu devo ter com o próximo e comigo mesmo, ainda imperfeito, espírito errante, mas na caminhada do bem, na jornada do progresso espiritual, que busca a compreensão individual, mas que quer aprender, quer crescer, quer evoluir. E aí a gente vai começando a pensar nisso. A gente está vivendo por viver? Ou a gente está refletindo melhor com os nossos dias? Nós estamos conversando com nossa família? Ou nós só estamos batendo ponto lá na nossa casa? Sai para trabalhar, bate o ponto, volta, bate o ponto, vai dormir, bate ponto, só almoça, janta e mamar um lanche. A gente está tendo propósito, ou o nosso propósito é só pagar boleto? É só construção material? Ou a gente nos busca a compreender propósitos espirituais? E a gente está aprendendo com a dor, que é o principal convite que nos fica pelas aflições que a gente tem. A gente começa a entender através da questão 258 e 259, como a gente tinha falado, que a dor é uma escolha nossa. E a gente começa a avaliar a dor como um instrumento pedagógico. A dor, ela sempre vai nos ensinar algo. Quando que a gente aprende mais rápido? Na escola, a forma mais rápida de aprender é você sentar e estudar. Às vezes você vai ler, vai ver uma videoaula, você vai escrever. Cada um tem técnicas diferentes para aprender. E com a dor? Eu estou sentando, eu estou fazendo uma reflexão daquele problema que eu tive com minha mãe, com meu pai, com meu filho, com meu irmão, com meu funcionário, com meu patrão, com amigo, com inimigo, com os companheiros de jornada, com os amigos da casa espírita.
Eu faço uma reflexão sobre aquilo que eu estou enfrentando, ou eu só enfrento, passo igual o trator e vou embora? Ou às vezes também eu falo assim, não, olha lá, aquele é o jeitinho dela, o jeitinho dela é assim mesmo, e aí eu vou deixando que aquele jeitinho dela tome conta. Ou às vezes é o jeitão, não, aquilo é o jeitão dele, ele fala daquele jeito mesmo com todo mundo, deixa para lá. Eu estou buscando compreender as pessoas, entender qual o significado é, e às vezes eu que tenho jeitinho e jeitão, e quero que todo mundo me compreenda e seja compreensivo com o meu jeitinho e com o meu jeitão, com aquilo que eu, não, isso eu não aceito. Para mim tem que ser assim, se não for assim não serve. Verdades absolutas que nós estabelecemos como se nós tivéssemos certeza de algo. Quantas coisas nós já mudamos de opinião e de ideia? Já amadurecemos e evoluímos. Tínhamos certeza que era daquele jeito. Aí a gente casa, muda tudo. A gente tem um filho, muda de novo. A gente passa por uma dificuldade, muda de novo a compreensão. Então a gente vai alterando as compreensões. Eu trabalho muito com os jovens, e aí hoje a gente vê muito como que a juventude, a infância também, muitas vezes está vivendo um processo anestesiado nas telas, nas comparações, no excesso de estímulo. É um filme, é uma Netflix, é uma série, redes sociais uma atrás da outra, é um vazio existencial, uma incompreensão pelo excesso que a gente recebe. Tem gente morrendo aos 20 anos e sendo enterrada só aos 80. Então, como que nós estamos gastando o nosso tempo? Nós que somos espíritas, nós não acreditamos na condenação eterna. A gente usa uma pitada de esperança. A gente acredita no que a mensagem nos traz, que é a seguinte frase: possuímos infinitas possibilidades de reajuste. Então, todos os dias, por pior que seja a sua escolha, por pior que seja o teu fato, aquilo que você fez, a gente tem possibilidade de reajuste. Isso é lindo da gente entender e compreender, porque a doutrina espírita, ela não nos fala assim, acabou para você, aqui já era, aqui você vai ir lá para o inferno e nunca mais vai sair de lá. Você vai para o umbral, né? E nunca mais vai sair de lá. A doutrina espírita não compreende assim. Ela fala sobre o recomeço. Você pode errar, mas você pode corrigir. Você pode cair, mas você pode levantar. E são quantas passagens que Jesus nos fala sobre isso? O filho pródigo, quando a gente vê a história de Paulo de Tarso, quando Pedro nega Jesus, são quantas vezes e formas que a gente entende isso. Muitas vezes, aquilo que nos aflige não é a dor exatamente, porque todos nós aqui presentes já sofremos e ainda vamos sofrer. Mas o que fica incompreensível é a forma como nós temos capacidade de entender a dor, de compreender a dor como um instrumento pedagógico para o nosso crescimento, de reestruturar, reanalisar aquele processo de dor, de sofrimento, de aflição, como traz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, para ter uma reanálise, uma compreensão diferente, pelo esse instrumento pedagógico ao nosso crescimento e desenvolvimento. Um erro não tem capacidade de definir ninguém. Eu errei hoje, briguei, discuti, xinguei, entrei numa vicissitude, entrei num processo errante, mas o que dificulta é a permanência consciente no erro.
É a permanência nesse erro que adoece nossa alma. A gente tem consciência que nós estamos errando e adoecendo. Ah, mas eu estou tentando. Então você não está permanecendo, você está em progresso. Não, mas eu não estou percebendo. Aquilo é igual a academia, devagarzinho mesmo. Estou 1 ano na academia, vi resultado? Nada. É devagarzinho. Diz que vai vir. Então é esse passo, é pouquinho, pouquinho. É devagarzinho. E aí, para a gente concluir essa ideia, talvez a gente faça uma pergunta, talvez, que é: por que isso está acontecendo comigo? Eu acho que todo mundo já se perguntou isso, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Senhor Deus, por que isso está acontecendo comigo? Desse jeito, nessa situação? Por quê? A pergunta que a gente deveria fazer é: o que isso está tentando construir em mim? O que esse desafio, que esse problema está tentando reestruturar, reorganizar em mim? O que essa dor está tentando ressignificar dentro de mim? Então a pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, e sim o que isso está tentando me ensinar. Quando eu ver a dor, eu não preciso querer correr para abraçar ela. Quando eu ver o desafio, eu não preciso falar: nossa, que maravilha. Eu olho para ele, observo de forma atenta, de forma inteligente, e o mais rápido possível eu busco o que eu vou aprender com isso daqui. Porque quando que a professora na escola muda a temática da matéria que ela está passando? Ela passa para o próximo capítulo, quando os alunos aprendem. Às vezes um capítulo que ela acha que vai gastar 1 semana, gasta 2. Às vezes um capítulo que ela acha que vai gastar 3 semanas, gasta 1 dia. Porque a turma compreendeu com muita facilidade aquela temática, aquele tema, aquele assunto. Então nós, enquanto alunos do Cristo, a maneira mais inteligente e assertiva enquanto aluno exemplar é: o que eu vou fazer para aprender o mais rápido possível com essa dificuldade, com esse desafio, com essa aflição, com essa dor, com esse problema, com essa turbulência, com essa tempestade? E aí sim, eu tenho capacidade para evoluir. Porque a partir do momento quando eu aprendo, esse instrumento pedagógico ele se transforma em uma ferramenta. Essa ferramenta progride, ela me convida para o progresso. E aí, não depende tão somente de nós melhorar. Não depende tão somente de uma melhoria extraordinária. Depende da autorresponsabilidade que eu tenho em compreender esse desafio, para assim eu vou querer, diante daquele desafio, eu melhorar e eu não agravar aquele problema, eu iluminar e não obscurecer aquele desafio que eu estou entrando. A vida está diariamente colocando em nossas mãos pessoas, diariamente oportunidades, diariamente dores, diariamente novas experiências e diariamente aprendizados. E com isso tudo, não é o que fizeram conosco. A doutrina espírita, ela é muito consoladora e nos deixa a mensagem que a gente pode recomeçar o tempo todo. É sobre o que a gente faz com aquilo que nós estamos recebendo. O que eu fiz com aquilo que eu estou recebendo?
O consolo que a doutrina espírita nos traz é esse futuro que está em nossas mãos depende de pequenas escolhas do hoje. Que possamos refletir e abraçar o hoje. Abraçar a oportunidade que a gente está tendo aqui agora, sem chorar muito pelo ontem, pelo passado, que nos arremete muito à depressão daquilo que está passando, eu não pude fazer, eu não pude melhorar, e sem muita ansiedade pelo dia de amanhã, não porque amanhã isso, amanhã aquilo, mas com a certeza do hoje, do presente, com leveza e compreensão ao que o Cristo nos convida. Que a mensagem é você e nós. A espiritualidade maior nos abraça, nos acalenta, nos convida ao consolo da compreensão dos desafios que a gente vai passar para ser ferramentas para a nossa evolução. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e possamos seguir com muito amor, tranquilidade e paz e esperança por dias melhores em busca da nossa evolução espiritual. Que assim seja.